Fala galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal Churrasco e Papo Furado. Meu nome é Fabrício Verdun. Churrasco, Fundamento, Papo Furado. Fabrício Verdun e Felipe Verdun. Estamos com esse novo projeto, vai ser um pouquinho difícil, entendeu? Porque, entendeu? A coisa de irmão, aquela coisa, né? Eu sou o irmão menor, entendeu? Mas E quem teve a ideia fui eu. Então. a ideia foi do Felipe. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a gente está com esse novo projeto, mostrar um pouquinho da nossa tradição do Sul, churrasco, vai sempre ter um convidado. Hein, Felipe? E hoje a gente está tendo o prazer de ter essa lenda, essa pessoa que mudou a visão da luta no mundo, a grande lenda e mestre Royce Gracie. Vamos lá, recebeu o Royce Gracie, está chegando aí. Nosso vizinho. Não demorou nada para chegar, ele mora aqui na rua de trás. Ah, veio de moto então? É que tá muito longe, né? Longe. E aí? Como é que tá? Tranquilo? Mas é bem que não se vê. A última vez que a gente se viu, acho que foi quando a gente fez o stand-up outro dia junto, não foi? A última vez que a gente se viu. Foi que tu me ensinou, que na real, porque eu não sabia. Deu um susto lá. Veja, seja bem-vindo, Royce. Entra aí. Nosso mestre Royce Gracie, eu vou preparar essa picanha, esse vazio especial que eu cortei em tira para ficar lindo, e essas costelinhas top e essa linguicinha que faz um amigo nosso aqui que lembra muito a do Brasil. Então hoje esse é o pão com alho, com muito fundamento. Ele veio direto aí. Salzinho, nada de estilo gaúcho. E já foi. Aí, Felipe, olha quem eu trouxe aqui, Felipe, para a primeira resenha do nosso Porra, mestre, canal. prazer. Agora a gente virou youtuber. Fala. Obrigado por ter vindo. Hoje vai ter aquele churrasco. Aí, ó. Picanha, vazio, costela, linguicinha. Agora, tu sabe cozinhar isso aí? Eu vou assar. Vou fazer um churrasco. fazer Sei. Já sai natural. Quer ver? Até ódio. Até de olhos vendados, olhos vendados. Senta aí, Royce. Então, para a gente entender um pouquinho, Royce, a gente está começando o nosso novo programa, né? E é uma honra de ter aqui nosso primeiro, né? Imagina, ter um programa contigo aí a primeira vez. Então a gente está muito feliz. É um e para as privilégio. pessoas que não sabem, o Royce é meu vizinho. Na rua. Mora aqui do lado. Do lado, na rua de trás. Se pular o muro, já sai na tua casa, não é? Eu chamei ele pra ir lá em casa no outro dia, ele veio andando. Eu falei, cara, como? Não vi carro, não vi nada. Não, pulei o muro aqui. Pulei o muro. E aí foi engraçado porque eu levei o Lioto, Felipe. Bah, o Lioto é muito engraçado. Aí começou. Aquele hambúrguer que tu fez é de caça, né? Foi. É, aquele hambúrguer era veado, né? Era veado ou era alce? Alce, acho que era alce. Era alce. E aí o Lioto chega, começa a perguntar, Felipe, tu não tem noção, ele começa a perguntar, e dele pergunta, e eu só assim. O senhor eu louco, louco pra cutucar ele, tá? Deixa o cara à vontade. Mas eu Royce na boa, respondendo tudo. Tá, mas a parte mais engraçada, tudo bom, o hambúrguer bom demais, a gente comeu bastante ali. E a gente foi pra sala, não direitinho, a gente foi pra sala na hora de ir embora. Daí a gente tava ali na sala, tendo aquela resenha. E aí o Lioto olha pro Royce e Royce, daí eu, puta, mais uma? Mais uma não. E ele falou, Royce, o que tu vai fazer depois daqui? Daí eu falei, vambora, Lioto. Peguei pela mão, vambora, o cara vai dormir, o cara vai fazer o que ele quiser, deixa o cara, rapaz, vambora. Aí eu peguei ele e falei, não vou te trazer mais. O engraçado foi que eu notei ele querendo aprender sobre arma. É. Cara, que eu sou fã de arma. É isso que eu até ia perguntar, que é uma coisa que tu gosta o muito, Lioto né? Tava ali, ele tava... Cara, como é que tu faz pra explicar pra tua mulher, cara, pra tu ter uma arma em casa? A casa é minha. Mas até que tocou no assunto, Royce, como é que começou essa paixão, é um hobby, é uma paixão, é um esporte que tu faz? O que tu... Pelo que eu vi, não é só mestre de luta, é mestre nas armas. Não, eu ali vi que tem tu faz até a manhã, curso, é. Eu vi tu fazendo curso tático, Eu gosto fazendo de brincar provas, com né? o pessoal, eu falo que eu atiro melhor do que eu luto. Bah, imagina. Mas como é que começou essa paixão? Mano? Cara, tinha um aluno que era policial, quando eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui em 84 nos Estados Unidos. Tinha um aluno que era policial, todo domingo ele levava eu e o Roron, dava pra dar tiro. Aí ensinar, mostrava, dava tiro. Fazer um intercâmbio, assim, aquela coisa de, eu te ensino jiu-jitsu, tu me ensina... Não, nem isso. Não, ele ia de praticar parceria. todo domingo, ele falou, cara, eu vou todo domingo, vem. Sim. Aí compramos a primeira arma, compramos a segunda, começamos a gostar, ficamos. Segura aí Cara, que eu tô na tu imagem, não deixa queimar essa carne não, bicho. Não, que isso?
Deus o livre. Pelo amor de Deus. Imagina, tá todo dia fazendo churrasco, hoje queima. Queima o churrasco, primeira resenha. Não tem como. Não, mas aí começamos a brincar, cara. O que eu gosto no negócio de arma é o controle. Podemos queimar a cara. Tu controla a respiração, tudo tá... Não é só Entendeu? chegar, apertar o gatilho e Não. já, pum. Não, não é assim. É controle, tem o barulho, tem o som, tem o recoil, o coice da arma. Isso tudo, cara, pra tu poder acertar e trabalhar com isso. É, treino. E treino. Mas e tem a coisa do preconceito. O que tu acha dessa coisa do preconceito? As pessoas falam que não deveria ter arma, tem que ter, não tem que ter. Por que essa coisa do preconceito, por que é tão forte, né? É como educar, tem que educar. É educar, né? Educar o povo. É como nós que lutamos. Tem muita gente que acha que luta, não, mas isso é um negócio violento. Não, tem Pera. verdade, tem razão. Então, vamos dizer que o NASCAR, corrida de carro, é violento. Então, os caras estão ensinando o quê? Os caras estão ensinando a beber e dirigir rápido. Todo mundo é patrocinado por cerveja. É essa a mensagem que o NASCAR está dando? Claro Não. que é. Bebe e dirige rápido? Não é. Entendeu? Não é assim, é educar o povo. Nós somos profissionais, não estão pegando os vagabundos de rua que não sabem lutar, que botar no ringue para lutar. Não, estão pegando os atletas, estão pegando o cara Preparado. que treinou para isso, para esse dia. Tem um treinador que está ali, que é o bem-estar do lutador. Está ali, aconteceu alguma coisa, ele manda parar. Tem um juiz que quer o bem-estar, tem um doutor que quer o bem-estar. Todo mundo quer tá tratando o E lutador, o cara mas tem é a uma opção luta. também de parar, né? Não é O- aquela coisa, vai parar o cara até... pode parar não. a hora que ele A hora que quiser. ele quiser. Não quero mais lutar. Começou a luta, não quero lutar mais. Acabou. É igual a arma. Tem que aprender. Quando você sabe, a criançada lá em casa, cara, os moleques tudo respeitam a arma. Arma tudo quanto é lado. Ah, isso é bom, porque pelo negócio da criança mexer, e daí tu, não pode mexer, não sei o que, aquela coisa. Então, os teus filhos estão acostumados, eles respeitam, eles sabem o que tem ali. Sabe checar, ver se tem munição, se não tem, para não apontar. Tem uma foto que eu mostro o tempo todo, cara. São os 3 meninos aqui, lá em Mammoth. Um tá no rifle de longa distância, dando tiro de longa distância. Sim. O segundo está sentado do lado dele com um binóculo, avisando, dizendo para ele onde é que ele acertou, onde é que ele errou. E o terceiro está sentado olhando para os dois. Não está olhando para lugar nenhum, está aqui a foto. Eu dei um passo atrás, tirei a foto explica perfeito. Um tá na arma, o outro está dizendo para ele o que está acontecendo, e o terceiro está aqui de olho nos dois, para ter certeza que ninguém vai fazer besteira. Entendi. Que era o maior, que era o mais velho. o mais Mas tiver velho, educação desde pequeno. Já educação. Quantos filhos tu tem, Royce? Para a galera, 4 filhos. 22, 20, 17 e 13. São 3 meninos e uma menina. A menina. A menina um dia me ligou, falou, pai, eu tinha uma pistola, cadê a minha pistola? Ela quer saber. Eu falei, tô trocando o gatilho, o trigger, o gatilho dela. Tava muito pesado, tô trocando. Ela tem quantos anos? 13. 13. Ela falou, tá bom. Eu falei, por quê? Eu procurei aqui nas minhas coisas, do lado da minha cama e não achei. Do lado da cama dela. Eu falei, só procurou? Só. Eu vi que tô com 7 facas, um pepper spray, mas a pistola... Não falta, não, tá aqui. Entrar um bandido, quer que eu faça o quê? Que eu jogue faca no bandido, pai? Eu falei, eu vou te ajeitar já essa pistola, minha filha. Não se preocupa não. Mas me diz, hein, mestre? Luta, paixão pelas armas, caça. Tem alguma coisa que tu faça assim, relaxada? Isso tudo é relaxado. É o quê? Cara, Você é tudo Tudo relaxado. não. Mas envolve adrenalina. A caça, o bom Que é da adrenalina aqui? o bom da caça que eu adoro, cara, é ir buscar a minha comida. Entendi. Lagosta, peixe. Tá faltando peixe? Acabou, Não é só começou a baixar caça que peixe. o cara imagina a arma e matar não, Acabou é o isso. peixe, eu vou ali, chamo um aluno meu, a gente vai ali, vamos pescar ali, aí Entendi. enche o freezer o congelador de peixe. Tá na época de lagosta, vamos fazer um melhor mergulho coisa que ali. tem, imagina pegar Cara, e comer depois assim. Scallops. Como é que chama Tudo. scallops? Scallops é lagosta, é peixe, a caça, a carne, tudo. Então aquela Sabe? coisa de matar Vai por matar, buscar. não. Vamos aproveitar, aproveita tudo, né? Aproveita tem tudo, não o deixa nada, não é de adrenalina brincadeira, não é de brincadeira. Não. Isso não arrumou nada, volta, parabéns pro bicho, entendeu? Respeita. Teve várias vezes que eu fui caçar alce
Apareceu o veado, eu não cacei. Porque eu tô ali pra caçar o alce. Sim. Não tô ali pra caçar qualquer tem coisa que isso também? aparece. Tem, não é pra aparecer ou Não, atirou. é o respeito, cara. Então, Tá ficando pronto aqui, galera. Olha o especial, um pedaço de vazio pro mestre. Vamos pegar jacaré Daquele hoje. jeito muito Apareceu fundamental. um veado, não vou tocar Esse no tá bicho. ficando deixa quase. pra lá, Olha a costelinha. deixa pra lá. Entendi. Entendeu? É o respeito. Do lado do osso que ela vai cozinhando por dentro. Picanha selada, Ah, que legal. a gente vai cortar agora e botar pra Isso que é legal preparar. de saber, Roger, porque as pessoas não sabem, não estão acostumadas com essa coisa da caça, não sei o quê. Então tem aquele preconceito que nem sabe. Tem preconceito, mas nem sabe por quê. Então tu tá explicando realmente o que. Então vou caçar isso e vão respeitar e vão fazer a coisa certa. Aí né? não sobra nada. O que a gente não traz para casa, o intestino, isso, os outros animais já fazem um recycle disso, cara. As vultures, o abutre come, Todo mundo, Todo mundo aproveita. O coiote, os bichos passam, mountain lions, come os restos todos, isso aí some, deixa Não, lá uma desaparece noite, volta mesmo. na noite seguinte, não tem mais nada, tá limpo, só os ossos limpos, Que irado, que legal. De não sobra saber nada. isso. Mas outro hobbyzinho, vamos dizer, que O outro todo dia, mundo vamos faz. falar do stand-up paddle que tu me levou a primeira vez. Correr, Correr também, correr. Stand-up faz stand-up. stand-up né? paddle. Aí, ó. Você tá Não. profissional, você não vou conversar contigo, não. Você é não, profissional. mas tu é do exercício, eu vou mais no surf, então com certeza tu deve ter Não, mais fala que tu me resistência. levou lá, nisso. Royce, tu me levou ali que tu convidou, né, que tu veio aqui me pegar, a gente foi fazer o stand-up, a primeira vez que eu fiz, na real, né? Daí tô ali no mar com o Royce, ali bem na mãe, não, faz isso, Verdu, vai, ele um pouquinho mais pra dentro, né? Ele quis ir. Ah, ele quis ir. Vamos ali pro oceano aberto ali. A gente tava na marina. Só parecia... Vamos pro oceano Mas tava aberto. fria a água, né? Tava muito fria, Cara. uma caída a Ah, te prancha. ensina a não cair. Um cara, pode ser um gato, né? Mas voltei rapidinho, né? Aí a agilidade desse bicho aqui pra subir na prancha. E o medo do tubarão. Não, na real tava Fabrício. frio e o medo também. Na real eu tenho medo do mar, né? Eu tenho medo. Um bichinho chegar ali, entendeu? Tá louco, mas foi muito Não, bom mas, mesmo. mas isso, se você notar, correr, fazer o stand-up paddle, é dar tiro, Fazer um caçar, snowboard. Ah, tu faz esqui também, né? snowboard, esqui, é tudo coisa que tu não pode conversar muito. Ficar concentrado. É tudo coisa que é pra você, pra mim. Entendi. Teu tempo. Não tem tempo. Como é que vai fazer snowboard no telefone? Com Não certeza. dá. É que Como nem é que tu vai fazer o stand-up paddle? Vai surfar com o telefone na mão? Não dá pra responder. Que é aquele momento, é teu uma momento. vez eu fui fazer o stand-up, eu levei o telefone. Falei, cara, aí tocou, eu parei, sentei na prancha, atendi, falei, chegou uma mensagem, começou a responder, aí entrou outra, aí ligou de novo, vai ter que ligar pra esse cara, fiquei ali, passou 1 hora. Eu me toquei que não tinha saído do lugar. Nunca mais levei o telefone. É. Eu Me também lembro, faço. eu acho que, lá eu acho que eu no fui frente da levar o Torre telefone, tu Beach falou, não, ali. Verdun, não, sem telefone, me lembro, tu falou, não, telefone não, Verdun, deixa o telefone de lado. Senão tu começa, é que nem vai treinar, vamos treinar. Vamos treinar com o telefone, não dá, tu não consegue treinar. Já que a gente tá falando em telefone, redes sociais, assim, como é que tu é nesse ponto, Royce? O que tu gosta de... Tem alguém que te ajuda, tem uma empresa, ou tu mesmo faz, tu mesmo faço, posta? mas não gosto. Não gosta. Porque é atual, o negócio atual que todo mundo Eu fazendo. não gosto, mas tem que fazer. Eu gosto muito também, na real eu sou bem viciadinho. Eu não gosto. Sou bem viciado, Isso né? toma um tempo, cara. Tira um tempo. Quando se toca, tu fala, cara, perdi 1 hora, 2 horas aqui vendo o que, E que os rapidinho. outros estão fazendo. Não é nem o que você. Lemo. Então eu entro, eu boto o que eu tô fazendo e sai largo de mão, cara. Senão tu fica ali prestando atenção nos outros, cara. Isso perde um tempo, cara. Tu vai ver no final do dia, não fez nada, só Só no telefone. Aí, vendo o mestre, que os outros fizeram. prova essa carne. Não é de caça, mas Não é de caça, mas... é uma carne. Vamos ver. Aqui, ó, 2 tipos de farinha aqui, uma temperada e a outra sem tempero. Essa aqui é o quê? Essa aí é temperada. É farinha? Temperada, mas já é a farofa, né? Farofa, tradicional mas farofa. mas temperada com o quê? Ela é com um pouquinho de cada, ela já vem pronta na real, né? A gente não temperou ela já vem pronta e a gente compra assim, mas essa aqui é aquela farofa que é a tradicional, que não tem nada, que é a farinha mesmo, né? Essa aqui é tipo uma frita. É, isso aí. Essa é frita e essa aqui não é frita? Essa é... Ela dá uma torradinha, torrada, né? Aquela é torrada. Bah, tá louco. E aí, É meu? impressionante.
Joga mais 2 picanhas. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso, mas para você sentir o sabor da carne é diferenciado mesmo. O negócio. E aí, mestre, tá? É um vazio, né, Felipe? É vazio. Mais conhecido como uma maminha, né? Mais ou menos. Falar o quê, mestre? Quebrou. Essa carne, eu vim pra cá pra carne. Ah, Não vim pela amizade, não. eu acho que ele veio para não ter problema com os vizinhos, para manter a harmonia do bairro. Não, mas isso tudo, cara, negócio de arma, faca, luta, é educação. É educar. Ainda tem muita gente que diz, cara, esse negócio de luta, porra, o negócio é violento pra caramba. É muito violento, não sei o que. A gente está acostumado, a gente está preparado para isso, né? A gente está preparado naquele momento ali. É o que o meu irmão Rorion falava, o esporte mais comum no mundo é o futebol. Várias crianças quebram o braço, quebram o joelho, quebram o pé jogando futebol. Então vamos dizer que o futebol é violento? Vamos banir o futebol? É verdade, tem razão. Corrida de carro, mesma coisa. Golfe, o pessoal se machuca jogando golfe. Só em ter a carteira de motorista. Quantos acidentes tem por ano? Vai proibir o nego de dirigir carro? Entendeu? Então é questão de educação, saber educar. Luta, estudo. O pessoal acha violento, cara. É você que não consegue fazer o que a gente está fazendo, não consegue ir lá lutar. Isso que é legal também. Acontece uma coisa também, quando tu não gosta de alguma coisa, por exemplo assim, eu não gosto de jogar futebol. Tu não gosta de jogar futebol porque tu não sabe fazer. Tu não sabe jogar. Tu não sabe jogar. Acontece muito, eu não gosto disso, eu não gosto de snowboard, eu não gosto... Né, acontece muito isso também, né, Brinco? Muito, tá louco. O cara não sabe fazer e diz que não gosta e diz que começa a malhar, começa a botar pra baixo. Botar pra baixo, é verdade, é verdade. Aprende. Eu mesmo queria fazer por exemplo, como fã agora, eu já vi várias entrevistas suas, já vi muita coisa ali, vi muita imagem, mas tipo assim, ó, uma dúvida que eu tenho, quando tu era criança, tu nasceu em cima de um tatame, a luta foi basicamente por osmose entrando na cabeça, mas naquele momento onde tu chega, eu sei o que eu tô fazendo, porra, eu vou ser um lutador, tu tem consciência do teu meio, quem eram os primos, os irmãos que te impressionavam quando tu chegava, puta, eu vou ser que nem esse meu familiar aí, né, que tem primos e irmãos, quem eram essas pessoas que te enchiam os olhos dentro do tatame? Cara, todos eles. Todos eles, né? Crescendo na família, tinha tanta gente, do meu pai, dos tios, porque dos primos, dos irmãos. Era mais uma, era como me dá uma chance, por favor. Deixa eu mostrar que eu consigo fazer. Eu sou igual a você também? Não é pra você não, tu é muito pequeno, sai daqui. Cara, e eu? Também quero. Deixa eu fazer. Não, isso não é pra você não. Hoje, eu vejo que eles estavam fazendo quase que um reverse psychology. Como é que é isso? Psicologia contrária, reversa. Sim. Entendeu? Não, isso não é pra você não, larga disso. Pra te incentivar. Cara, era um incentivo. Eu quero mostrar que eu consigo fazer, deixa eu lutar também. Não, deixa pra lá, isso aí é... Meio que nem fazia cara, nem dava bola. Dava pra lá, deixa pra lá, sai daqui. Não é pra você não, né? Cara... Claro. Será que só eu da família que não consigo fazer? Todo mundo fazendo, todo mundo lutando, todo mundo brigando, eu também quero brigar. Tanto que nunca briguei na rua, tá? 14 anos. 14 anos no Brasil, eu falei, cara, como é que todo mundo na família vive contando história de se brigou, de que saiu na mão, que foi lá, que fez. Eu nunca briguei. Peguei a bicicleta e fui num domingo numa praia cheia de ladrão. Fui lá, ser malandro, ser mulher, que encostaram em mim, já de dia isso, meio-dia. Um já segurou a bicicleta, o outro já me deu um empurrão, já me botou pra longe da bicicleta, eu caí no chão, um já montou e saiu, foi embora, sumiu com a bicicleta. Eu, mulher, 14 anos, sozinho. 5 andando. Eu falei, cara, eu vim aqui pra isso. Levantei, meu irmão. Saí, veio uma raquetada logo por trás. Deus. Meti a mão na cara de um, os moleques já viraram, já caíram em cima de mim, já começaram a me juntar. Mas eu fui pra isso, já começaram a me juntar. Aí o pessoal que tava por perto, já, peraí, separa, já separaram. Aí o molecado, os moleques que estavam me batendo já saíram fora, já saíram correndo. Eu já levantei e já corri atrás. Aí tinha um aluno do Carson que estava vindo para checar as ondas. Aí ele viu o que estava acontecendo, ele já parou um dos moleques. Parou, eu já vim por trás, já botei para dormir. Já.
O treino. Sabia, imagina, Moleque. 14 anos, tava louco. 14 anos já feliz tinha da vida, mãe. que agora sai na mão Agora pela primeira vez. É o que eu queria mesmo. É o que eu queria. Mas quebrei o nariz nessa. Quebrou o nariz, assim, 14 anos. E nesse momento que tu passou por isso, e passou por todas as situações, qual foi o aprendizado, se tu aprendeu algo dessa situação? Cara, eu aprendi que eu fui feito para isso. É o que a família Tava toda condicionando. que tava, né, deixa pra lá, tu não é de briga, chega, sai daqui. Sai daí. Deixa pra lá, não é pra você não. Aí, pessoal, briguei. Apanhei, roubaram a minha bicicleta, mas briguei. Come aí, Royce, come pra não esfriar aí, então. Vai sair uma picanhazinha Mas Voltando um pouquinho na luta, por exemplo, eu te dar um exemplo que o que eu senti na luta, a defesa pessoal, né? Defesa pessoal, eu aprendi o jiu-jitsu com a defesa pessoal. Tudo que eu sei hoje em dia, por exemplo, que me salva, eu consegui adaptar bem a defesa pessoal, né, para o MMA, no grappling, tudo onde eu fui, a defesa pessoal estava muito presente, porque eu aprendi muito com isso. Eu me lembro que eu queria rolar o Silvio Bering, né, e o Márcio Coleta, que eram meus professores, eu queria rolar, queria ir pra academia, eu quero rolar, aquela coisa do rola. Não, defesa pessoal. Quando eu chegava Royce, quando chegava aluno novo, eu ficava louco, né, porque eu não pago academia, né, eu não pago academia em troca de ajudar o professor. Então tinha essa coisa, chegava 2 alunos novos, assim, 2 ou 3, eu, pô, não acredito, de novo, ter que ensinar. Então ficava reforçando o básico, a gangorra, gravata, muito defesa pessoal, a clássica mesmo, né? E virou uma característica tua. Por exemplo, se tu for ver dos pesos pesados dos lutadores do UFC, no chão fazendo guarda, tu foi a pessoa que menos tomou soco na cara. Em 21 anos de carreira que eu tenho de MMA, grappling, jiu-jitsu e tudo, eu fui nocauteado 3 vezes só. 3 vezes é muito pouco para 21 anos, né? Então, se tu reparar nas minhas lutas, o Felipe tem razão mesmo, realmente eu levo pouco soco no chão, mas tudo através da defesa pessoal. Eu consegui adaptar bem essa defesa pessoal. Mas arte marcial, esquece qual é melhor que a outra, o karatê, o kung fu. Arte marcial em geral foi feita para você aprender a se defender numa briga de rua. Para defesa pessoal de rua, não para você marcar ponto. Por isso que eu sou contra campeonato. Campeonato, marcar um ponto, arruinou o taekwondo. Taekwondo, pessoal, marquei um ponto, ganhei, sou campeão mundial, medalha olímpica. Porque tocou. Toquei, marquei o ponto. Cara, isso não é... Arte marcial foi feita para você se defender numa briga de rua, não para você marcar ponto. Entendeu? Então é o que meu pai ensinava. Meu pai, quer dizer, ele ensinava... Ele não ensinou a gente a lutar, ele ensinou a gente a ensinar. E o básico, cara, não tem... O básico é você ter uma característica. Nós todos fazemos boxing. O Mike tá, a pessoa às vezes vem pra você e fala, me ensina a lutar como você, não tem como. Eu não vou lutar como você não vai lutar como eu luto. Mas é a mesma chave de braço, o mesmo estrangulamento, é como boxing. O jab, o right hand, o uppercut, é tudo igual. Mas o Mike Tyson luta de uma maneira, o Joe Frazier luta de outra maneira, o Ali luta de outra maneira, o Mayweather faz outra maneira, o Pacquiao, cada um tem o seu estilo pessoal. Mas é o mesmo boxing. É a mesma coisa com o jiu-jitsu. Você não pode ensinar um estilo pessoal. Porque eu sou flexível, vou fazer os movimentos meio flexíveis. Você não é tão flexível, então você não pode querer fazer igual a minha. Mas a chave de braço, o estrangulamento, a passagem de guarda, a defesa pessoal, tudo, as quedas, vai ser tudo igualzinho. Eu aprendi, por exemplo, como eu te falei, né? Na época, quando eu tinha 20 anos, eu não gostava de fazer porque eu queria rolar. Mas hoje em dia eu agradeço muito aos meus professores por isso, né? Mas o rolar no jiu-jitsu é muito mais fun. É muito mais divertido. Se você for numa aula de judô, o cara faz a queda 1000 vezes, a entrada de queda. No karatê, ele faz o kata dele 1000 vezes. O taekwondo, o boxing, ele faz na frente do espelho, bate saco, ele bate, entendeu? Manopla. A repetição. Repetição. No jiu-jitsu, o pessoal não quer repetir.
Não. Ele não quer, ele só quer, vamos treinar. Vamos rolar. Entendeu? Então ele usa muito talento pessoal, ao invés da disciplina de praticar o movimento várias vezes. E repetir. E é o básico, é o que funciona. E com teu pai, como é que era a relação com teu pai, assim, de... Aí a relação, tipo, vocês faziam dava um tumulto em casa, fazia alguma merda, ou alguma coisa boa. Como que contar era a alguma postura coisa do assim, mestre? Que ninguém sabe. Como é que é o mestre quando vocês quebravam uma lâmpada e agora? Cara, Como é que era a reação do mestre, assim, nesse ponto? Ok. Antes das minhas lutas, antes de eu tocar nesse ponto, das lutas, o meu pai sempre falava, meu filho, não bate nos seus adversários. Ganha usando técnica, não parte a cara de ninguém, não dá murro, se dá um tapa só Pra abrir o pra espaço. abrir o espaço só, mas não bate, não faz ninguém sangrar, não quero nada, não usa violência, ganha simples, com a técnica. Ele saía de perto, vinha a mãe. Teu pai tá velho, meu filho. Eu quero ver sangue, eu quero que tu arrebente a cara desse desgraçado. A mãe era má. O pai era o bom, mas a mãe era marvada. A mãe era marvada. O teu pai tá velho, não tem de nada de luta. Tem que meter a mão na cara dele mesmo. Arrebenta com ele. E aí, como é que tu ficava no meio ou tu ficava Eu falava, que isso, mãe? Pô, deixa eu escutar o pai, mãe. Que isso? Que é o mestre. Mas em casa, era mais ou menos assim. Quebrou alguma coisa, aconteceu, discutiu, brigamos, eu e o irmão brigamos. O pai não tá nem aí. Resolve aí. Eu acredito é como eu faço com meus filhos. Eu falo com meus filhos. Meu trabalho é para tirar vocês dos problemas. Resolver o problema de vocês. Se vocês não têm problema, como é que eu posso fazer meu trabalho? Então vai. Vai, faz a tua. É o meu... Eu tô aqui para resolver os teus problemas. Se vocês não fazem nada, tudo um bando de santo, eu não tenho nada para fazer. Então, vai fazer a ruaça, que eu vou resolver os teus problemas. E quantos era teu pai, tua mãe, e quantos na casa assim junto, assim, que moraram Cara, uma hora de... Era eu, o Royler, o Holker, a Hérica, o Robin e a Risse. Eram seis Tudo junto. crianças juntas ali na minha casa, com a mãe e o pai. As gurias de um lado assim num quarto e os gurias todos juntos ou era tipo... Tudo junto. Às vezes não tem essa, às vezes dormia, que nem na minha casa hoje, mais ou menos assim. Hoje a filha dorme com o irmão, depois dorme no quarto do outro, aí tem o quarto dela, era assim, não é? aí Também dorme comigo, entendeu? Não tem... Por exemplo, a Joana, pequenininha, tá com 5 anos e dorme com a gente até hoje. Até ali tá... Ah, não pode, não sei o que, não pode, tem que deixar, aproveitar, deixa aproveitar. Daqui a pouco ela vai embora, tu vai sentir falta. Então essa coisa que as pessoas falam que é a outra coisa do... Mais uma vez não pode, como não pode? Claro que pode, deixa a guria dormir comigo, a minha filha, deixa ela dormir ali que é bom demais. Aproveitar esse momento. Os filhos até agora tão grande, o Cândido, tu vê ele aqui, cara, ele vai, se encosta em mim, qual é, pai, porra, vai, se encosta, dá um abraço, aí vem, faz uma coceira na cabeça. Cara, o relacionamento é assim, bom demais, entendeu? tá Tamo amigo, mas, entendeu? Não é... É como meu pai falava, é teu filho até uns 16, 18 anos. Depois disso, vamos esperar que seja teu amigo, que às vezes não é também. E como é que tu fazia para, tipo... É porque, claro, vocês estão acostumados, mas para nós imaginar, assim, ser filho do Hélio Gracie, como é que é a divisão entre, bom, ele é meu pai e ele é meu mestre? Ou se confundia tudo numa coisa só, ou tu levava... Como é que é isso? Eu estou mais ou menos imaginando o que eu fiz com meus filhos. Eles não sabiam quem eu era. Até 8 anos de idade, 10 anos de idade, não sabia quem eu era o Royce Gracie. Para eles, eu sou o pai. Claro, é o pai. A gente passeava, o pessoal, posso tirar uma foto contigo? Ele olhava para mim e falava, pai, tu conhece esse pessoal aí? Eu falei, faça a mínima ideia, meu filho. Eles querem a foto contigo por quê, pai? Querem a foto com você por quê? Não entendiam. Entendeu? 8 anos de idade, 5 anos de idade, não entende. Fala, que esse pessoal estranho, esse pessoal quer foto com você, aqueles por quê? Para eles, tu é o pai. Sim. Com meu pai era assim também. Então, todo mundo, eu me lembro andando, caminhando com eles, era pai, não era mestre. Até chegar na academia. Aí mudou. Botou o kimono, pum. Opa, durinho. Agora é o mestre, né? Não tinha, né? Isso aí que é legal de tocar, porque a disciplina também que eu tive, que a gente teve no mundo da luta ali do jiu-jitsu, a disciplina de cumprimentar o tatame, de cumprimentar o professor primeiro, de fazer isso aí é fundamental, né? Eu acho que tem que
manter, e muita gente perdeu isso aí, de não botar a mão no chão, coisas assim, né, de sentar, se posicionar bem no tatame. Eu acho muito legal essa, eu tenho muito orgulho de falar isso aí, porque eu sou muito bem educado na arte marcial. Mas tem que ser assim, tem que ser, entendeu? É disciplina. A maioria dos pais bota as crianças para aprender arte marcial, para aprender disciplina. Não só arte marcial, mas o futebol vai te dar disciplina. Se tu chegar atrasado no treino, o treinador te manda sentar, não vai deixar nem entrar. Não trouxe o equipamento? Volta, vai embora. Vai fazer o que aqui? Vai pegar emprestado? Não tem essa não. É a disciplina. Mas a culpa não é minha, meu pai... Meu filho, próxima vez lembra o teu pai, lembra a tua mãe de trazer as coisas, chegar na hora. Sai mais cedo, mas hoje tu vai voltar. Ensina disciplina, não é só a arte marcial, é o esporte em geral, ensina disciplina. Entendeu? Mas o meu pai, ele ensinava muito, não falando, ele ensinava mostrando. Senta aí, meu filho, deixa eu fazer. Olha, aprende. Mas por exemplo, a gente está falando de jiu-jitsu, de luta, uma posição assim, Verdun, essa posição eu chego, não tem. Eu gosto dessa posição, eu busco ela. Eu gosto dessa posição aqui, Verdun. Essa aqui eu gosto mais ou não tem preferência, ou aqui chegou? Cara, eu jogo tão aberto que é o que chegar, chegou. Qual é a melhor queda, qual é a melhor finalização, melhor posição. É a que eu consegui tirar. Você vai falar para mim, não, eu adoro a chave de braço, que eu só pego na chave de braço. E se o cara não te der o braço? Se o cara não te oferecer o braço. Vai pro estrangulamento. Tu vai te adaptando. Então. O que ele te dá é o que meu pai falava. Meu pai e o Horan falaram muito isso, cara. Você vai jogar um jogo de ping-pong. Toda vez que você botar a bola no lado da minha mesa, não interessa onde você botar, eu vou pegar aquela bola e vou botar no centro da tua mesa. O que eu tô fazendo? Tô me defendendo, não vou perder esse jogo de jeito nenhum. Esse jogo eu não perco. Quando é que eu vou ganhar? Quando você errar a mesa. Eu que ganhei ou você que perdeu? Entendeu? Então eu tô capitalizando no teu erro. Quando você perder, eu ganho. Senão a gente vai jogar o dia inteiro. E por exemplo, que tu faz assim, por exemplo, se tu vai jogar um futebol, vai fazer alguma coisa, tu gosta de competir em tudo, é natural, o teu instinto. Eu também. Eu sou ruim de brincar. Vamos dar um paroinho por aqui. Vamos brincar. Ih, é ruim, eu não gosto nem de brincar. Que se eu brincar, a gente vai ficar aqui até amanhã, até eu ganhar. Até eu ganhar. Não vamos embora até eu ganhar. Eu também Chato. Assim. É uma característica entre os campeões, é isso. Vamos brincar de verdade. Paciente e persistente, cara. Não, até no videogame ali, se eu pergunto no videogame, eu fico louco. Eu não posso nem jogar. Não, tá louco. Não posso nem brincar. Esse negócio, não gosto nem de brincar, porque se eu brincar, meu irmão, eu vou até eu ganhar. Eu jogo online ali, no videogame eu jogo online de tiro, né? E eu tô jogando ali, tem uns caras tudo viciado, mas enquanto eu não ganhar os caras não. São os garotos de 10 anos de idade. E eu. É tudo 10, 11, os cara, 12. Né? A molecada eu conheço. É meu filho, tá jogando com ele. Tá lá e o quarentão ali junto. 41. Ah, não, é 41 e 44. Hein? 3 manhã. 3, 42. 52. Ai, ganhei. Não, mas a gente não quer chegar, a gente não quer estar muito, a gente quer baixar, né? A gente quer baixar então, nessa época, eu sou, nesse objeto, nesse assunto, eu sou igual o Peter Pan. Aí, não fico velho. Não fica velho, é verdade. Mas a nossa geração saiu boa. É verdade. Já falar em isso, eu me lembro quando eu era pequeno e via a galera de 40, 50 anos, todo ruim, a cara toda amassada, barrigudão, sem mobilidade. 40 anos, 40 anos já. Na nossa época, um cara de 40 anos já estava no fim de carreira. E hoje em dia... Hoje tô garoto aí. Corre, olha aí, ó. Pronto pra correr 80 milhas. Mas nem me viu, ó. Perdão, 80 milhas eu vou dizer, não conheço o não, acho que ele vai se mudar, não quero nem saber dessa 80 milhas. Eu faço minha corridinha ali na praia aqui e tô feliz da vida. Vai, eu correr só pra atravessar a rua. O Felipe eu convido ele direto, nunca não vai. Não, o joelho tá ruim, É o joelho, não sei o quê, papai. Não dá mais. Né, mas agora surfar eu fico 10 horas no mar. É verdade, tá surfando agora. Tá... Também não entra dentro d'água. Não entra, gato. Tubarão, tá o tubarão lá. É verdade. Gato escaldado. Mas agora, MS, questão do MMA.
Antes teve, queria saber a sua opinião, né? Antes teve luta contra luta. Jiu-jitsu. Um estilo de arte estilo de contra o marcial. outro. Isso que era legal. Jiu-jitsu liderou e fez o que fez no mundo, mudou tudo. Hoje em dia já não, hoje em dia é o atleta que está treinando jiu-jitsu, está treinando wrestling, boxe, muay thai, tudo. Então hoje, o que tu acha que seria o diferencial hoje do atleta? Porque o que eu vejo, por exemplo, jiu-jitsu para funcionar no MMA, jiu-jitsu, o cara tem que ser top no jiu-jitsu. Porque todo mundo tem um mesmo padrão de jiu-jitsu, mesmo padrão de muay thai, o mesmo padrão de queda. Na tua opinião, o que seria um diferencial para um cara se dar bem no MMA hoje? Estratégia. Estratégia, né? Tu tem que conhecer o adversário mais do que ele se conhece. Quando eu luto com os caras, Antigamente todo mundo, não quero olhar, não quero saber. Hoje em dia tem que fazer muito. Eu conheço ele mais do que ele conhece ele mesmo. Eu sei a quanto que ele vai correr para poder cansar ele. Eu sei quanto é que ele come, quanto é que ele está pesado, quanto é que ele... Tudo. Sim. Eu vou saber de tudo dele. Como é mundo das coisas. Né? Antes também. Já fazia Não tinha isso. tanta informação, Não tinha tanta mas informação, não tinha tanto vídeo, né? eu vou conhecer o adversário mais do que ele se conhece. Só conversar com ele. A primeira conversa Tu já capta várias coisas. já sabe quem é quem. Irado, é isso aí. Teve um adversário que eu ia lutar com ele no Japão. Eu falei pro Royler, rapaz, eu vou na press conference que os caras faziam lá no Pride, Sim. os lutadores todos sentados, a mídia, né? Aí todo mundo tem que dar uma palavrinha pra mídia, como é que vai ser a luta, o que você acha do adversário. Eu falei pro Royler, eu vou pegar minha cadeira, na hora que chegar a minha vez, eu vou levantar, vou levar minha cadeira, vou sentar de frente pro meu adversário, vou tampar o microfone, vou falar, espera só um minutinho, mídia. Vou convencer ele de levantar e ir embora, que ele vai perder. Não adianta ele lutar, que ele vai perder. Eu consigo convencer ele de levantar e mandar ele embora para casa. Arte da guerra. Desiste de lutar, agora. Tu vai perder, tu vai apanhar. O Royler falou, não faz. Eu falei, por quê? Tu acha que eu não consigo? Ele falou, claro que você consegue, eu sei que você consegue. Não vai ter luta. Mas se tu não lutar, tu não é pago, tu não vai ganhar. Tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai ser pago. Burro. Eu falei, tá bom então, deixa ele lutar. A estratégia então. errada. Deixa ele lutar. Deixa ele lutar. Mas ele falou, tinha certeza que eu conseguia fazer ele levantar e mandar ele embora. Só no psicológico. Só no psicológico. Mas essa é a arte da guerra. Essa é a arte. Pra tu ganhar a guerra, você precisa entrar na... Então eu queria com essa história aí que o Royce contou, mais uma pra gente. Eu queria acabar o programa aqui, galera, muito bom. Queria agradecer ao Royce pela presença aí, nosso primeiro programa. Uma honra. Nosso padrinho. Nosso padrinho, agora é padrinho do Bellator, padrinho de valor é nosso padrinho. E vizinho. Padrinho e vizinho. Queria agradecer, galera, obrigado mesmo. Como é que faz? Como é que a gente tem que ser youtuber, né, Felipe? Não é que tem que tocar o sininho, tem que apertar, como é que é, Não Felipe? esqueça de fazer a inscrição, tocar no like e é tudo nosso. YouTuber. Olha, você queria deixar Não. uma mensagem pro pessoal aí? Falar alguma coisa? Cara, tudo é possível. Sim. Só tem que ter disciplina para levantar e fazer o que tem que fazer. Tudo é possível. Tudo é possível. Então, a gente ser youtuber pode ser também. Vai Acho que dá, mas... acontecer. Mestre, obrigadão. Obrigadão. Valeu. Uma grande satisfação. Valeu, galera. Valeu. Hey! Os. Churrasco e... Fundamento e papo furado. Não, é papo furado, Felipe. Não, é fundamento antes. Churrasco, papo furado. Ele quer... Vamos falar o Messi aqui, ó. Messi, churrasco, fundamento e papo furado ou churrasco e papo furado? Qual é que tu acha melhor? Churrasco para furado. Boa! Mais simples, mais simples. Aí, ó.